Em 24 de outubro de 2010, às 14 horas e 30 minutos, a transmissão do serviço de resgate do Grand Canyon foi interrompida por uma notícia que mudou o curso de uma operação de busca padrão. Em um setor remoto da borda norte, no sopé da montanha Saddle, geólogos encontraram um homem que, segundo todas as leis da lógica, deveria estar morto. Era Leonard Clark, um arquiteto de 27 anos que havia desaparecido sem deixar vestígios 5 dias antes na borda sul do cânion. Entre seu carro abandonado e o local onde foi encontrado, havia 30 milhas de rochas intransponíveis e o caudaloso rio Colorado, impossível de atravessar a nado. Mas o mais terrível não era a distância. Clark estava completamente nu. Sua pele estava arranhada até a carne pelas cordas. E quando viu os socorristas, em vez de ficar feliz, começou a gritar, implorando para que desligassem os rádios antes que eles ouvissem o sinal. Em 14 de outubro de 2010, às 6 horas e 30 minutos da manhã, uma picape Ford F-50 azul escura entrou lentamente no cascalho do mirante Lipan Point. O sol estava apenas começando a nascer sobre a borda leste do Grand Canyon, pintando as camadas de calcário e arenito em tons vermelho-sangue. Ao volante estava Leonard Clark, um arquiteto de 27 anos de Phoenix. Ele desligou o motor e ficou sentado em silêncio por alguns minutos, contemplando o abismo que se estendia diante dele. Essa seria sua fuga da realidade, uma semana a sós com a natureza, para recuperar as forças após um projeto arquitetônico exaustivo que lhe tomou os últimos 6 meses de vida. Leonard não era um novato que superestimava suas forças. Seu fascínio pela geologia, que vinha desde a infância, transformou-o em um turista experiente, capaz de ler encostas rochosas melhor do que mapas da cidade. É por isso que, para sua viagem, ele escolheu não as rotas turísticas populares, onde a cada passo se pode encontrar grupos com câmeras, mas a trilha Tanner. Essa rota na extremidade sul do cânion tinha a reputação de ser uma das mais difíceis e menos visitadas. Exigia não apenas resistência física, mas também uma compreensão absoluta da logística de sobrevivência no deserto. Seu plano era ambicioso, mas realista para seu nível de preparação: descer até o rio Colorado, passar a noite perto do riacho Cárdenas, atravessar a rota escalante e retornar à civilização. A preparação de Clark foi metódica, quase meticulosa. Um dia antes da partida, em 13 de outubro, as câmeras de vigilância da loja de equipamentos Red Rock Outpost o registraram às 18 horas e 15 minutos. Na gravação granulada, vê-se um homem alto com uma jaqueta clara, escolhendo calmamente um novo botijão de gás para o queimador, e um mapa topográfico detalhado da parte leste do parque. O vendedor que trabalhava naquela noite diria mais tarde à investigação que o comprador parecia concentrado, fazia perguntas profissionais sobre o estado das fontes de água e não demonstrava qualquer sinal de ansiedade ou nervosismo. Era uma pessoa que sabia exatamente para onde ia e o que precisava. No estacionamento de Lipan Point, Leonard agiu de acordo com o algoritmo habitual. Ele verificou a mochila, certificando-se de que todo o equipamento estava no lugar, trancou o carro e escondeu as chaves em um estojo magnético especial que prendeu sob o para-choque traseiro da picape. Era um velho hábito, herdado do pai, para não perder as chaves nas montanhas. Sua última ação na área de cobertura da rede móvel foi enviar uma mensagem para sua irmã Sarah. O acordo era simples e rígido. Ele deveria voltar e entrar em contato na noite de 18 de outubro. Se não ligasse até amanhã do dia 19, ela deveria dar o alarme. Leonard entrou na trilha Tanner e o silêncio do cânion o engoliu.
Os 4 dias seguintes passaram em completo vácuo informativo. O dia 18 de outubro chegou e passou. O telefone de Sarah permaneceu silencioso. Ela esperou a noite toda, consolando-se com a ideia de que o irmão poderia simplesmente ter se atrasado em uma subida difícil ou ter ficado cansado e adormecido antes de chegar à área de cobertura. Mas quando os ponteiros do relógio passaram das 9 da manhã do dia 19 de outubro e Leonard ainda não havia aparecido na rede, o medo superou a esperança. Sarah ligou para o Serviço Nacional de Parques. A reação dos guardas florestais foi imediata. Às 10h40, a equipe de patrulha chegou ao estacionamento de Lipan Point. O Ford azul escuro estava onde seu dono o havia deixado 5 dias antes. Uma camada de poeira vermelha no para-brisa indicava que o carro não havia se movido do lugar. A inspeção do carro só aumentou a preocupação. As portas estavam trancadas. O interior estava perfeitamente arrumado. Roupas trocadas estavam cuidadosamente dobradas no banco traseiro, e uma carteira com documentos e dinheiro foi encontrada sob o banco do motorista. Isso descartou a possibilidade de roubo ou fuga. Leonard Clark planejava voltar para o carro. Uma operação de busca em grande escala começou ao meio-dia de 19 de outubro. Um helicóptero subiu ao céu para examinar a rota de Tanner e as gargantas adjacentes do ar. Os pilotos procuravam por pontos brilhantes, barracas, roupas, sinais com espelhos. Grupos terrestres de rangers experientes começaram a descer, verificando cada local de acampamento em potencial, cada caverna e cada saliência da qual uma pessoa poderia ter caído. Mas o canyon estava vazio. Não foram encontrados vestígios de fogueira, equipamentos perdidos ou mesmo pegadas nítidas que pudessem ser identificadas como pertencentes a Clark. A situação complicou-se ao anoitecer, quando o tempo mudou drasticamente. O vento forte, característico dessa estação, levantou toneladas de areia e poeira, reduzindo a visibilidade a zero. Começava uma tempestade de areia que ameaçava apagar qualquer evidência que ainda pudesse permanecer nas trilhas. A natureza parecia estar deliberadamente apagando os rastros, escondendo o mistério do desaparecimento de Leonard. Os socorristas foram obrigados a procurar abrigo, compreendendo que a cada hora que passava, as chances de encontrar alguma coisa se aproximavam de zero. Parecia que o arquiteto simplesmente se dissolvia no ar escaldante, sem deixar nada para trás, exceto uma picape solitária à beira do precipício. Em 24 de outubro de 2010, a situação no quartel-general da operação de busca chegou a um ponto crítico. Passaram-se exatamente 5 dias desde que Leonard Clark entrou em contato pela última vez, e quase o mesmo tempo desde que sua picape foi encontrada abandonada na extremidade sul do canyon. As estatísticas eram implacáveis. As chances de encontrar uma pessoa viva no deserto após um período tão longo eram quase nulas. As equipes de resgate, exaustas pelas tempestades de areia e mudanças de temperatura, vasculhavam metodicamente os setores ao redor da trilha Tanner, descendo nas gargantas mais profundas, mas o canyon permanecia em silêncio. Nenhum vestígio, nenhuma pista, apenas pedras vermelhas infinitas e vento. Às 14h30, um sinal de rádio rompeu o ar, fazendo o oficial de plantão no quartel-general parar. A chamada não veio das equipes de busca que trabalhavam na área do desaparecimento, nem mesmo do extremo sul. O sinal atravessou as interferências do outro lado do abismo, da borda norte, de um setor de difícil acesso na região da trilha Nankovib. Era totalmente ilógico.
O ponto de onde o sinal veio ficava a mais de 30 milhas do local onde Leonard deixou o carro. Entre esses dois pontos havia o Rio Colorado, turbulento e frio, impossível de atravessar sem um barco ou equipamento especial, e dezenas de milhas de terreno acidentado e mortalmente perigoso. Para um caminhante sem suprimentos de água e comida, era fisicamente impossível percorrer essa distância em 5 dias. A notícia veio de um grupo de geólogos amadores que estavam a fazer pesquisas sobre rochas na área da montanha Saddle. As suas vozes na rádio tremiam de emoção. Eles informaram que tinham encontrado uma pessoa. O helicóptero do serviço de resgate mudou imediatamente de rumo. Os pilotos levaram 40 minutos para chegar às coordenadas indicadas. A área ao redor da montanha Saddle era selvagem, mesmo para os padrões do Grand Canyon. Rochas pontiagudas, fendas profundas e total ausência de infraestrutura turística. Quando a aeronave pousou em um pequeno platô às 15h15, os médicos e guardas florestais viram uma cena para a qual nenhum treinamento os havia preparado. Em uma estreita fenda rochosa, tentando se misturar com a sombra, estava sentado um homem. Era Leonard Clark. Mas nada restava do arquiteto confiante que as câmeras da loja haviam registrado. Ele estava completamente nu. Roupas, sapatos, mochila, tudo havia desaparecido. Seu corpo parecia um manual anatômico de traumatologia. A pele, que não estava protegida do sol escaldante do Arizona, estava toda queimada, com bolhas que estouraram ao menor movimento. Nos ombros, quadris e costas, havia escoriações e hematomas profundos. Alguns antigos, já amarelados, outros bem recentes, de cor roxa escura. O pior era o estado de suas pernas. Os pés estavam reduzidos a uma massa sangrenta, a pele das solas arrancada em pedaços e as unhas dos dedos arrancadas ou quebradas até a raiz, como se ele tivesse escalado pedras sem parar, sem sentir dor. Ele estava em estado de exaustão extrema, suas costelas salientes através da pele queimada e os lábios rachados até sangrar devido à desidratação. Quando o grupo de resgate, liderado pela paramédica Sarah Jenkins, começou a se aproximar cautelosamente do ferido, esperando ver a alegria do resgate, a reação de Leonard chocou a todos. Ele não estendeu as mãos para pedir ajuda. Em vez disso, ao ouvir o estalo da tensão estática do rádio portátil no cinto do guarda florestal, Clark entrou em um estado de histeria incontrolável. Ele começou a rastejar para trás, para dentro da fenda, arranhando seu corpo já mutilado nas bordas afiadas das rochas. Seus olhos, fundos e cheios de sangue, corriam de um lado para o outro, sem focar nas pessoas. "Desliguem isso!" gritou ele com uma voz rouca e estridente, que lembrava o rangido de metal. "Não liguem o rádio! Eles vão ouvir! Eles vão matar todos nós!" A paramédica tentou acalmá-lo, explicando que ele estava seguro, que eles tinham vindo para ajudar. Mas as palavras não surtiram efeito. Leonard estava convencido de que era uma armadilha. Quando o som das hélices do helicóptero, que pairava nas proximidades, se intensificou, o homem foi tomado por um medo animal. Ele cobriu a cabeça com as mãos, enrolou-se em uma bola e começou a balançar, murmurando a mesma frase sobre eles saberem onde ele estava. Seu comportamento indicava um profundo trauma psicológico, que ia muito além do choque normal de estar perdido no deserto. Os socorristas perceberam que a evacuação voluntária era impossível. Clark resistiu ativamente, defendendo-se dos médicos com golpes fracos, mas desesperados. Jenkins decidiu usar sedativos. Somente após a administração de uma dose dupla de calmante, os músculos de Leonard relaxaram e ele pôde ser imobilizado na maca. Durante o transporte para o helicóptero, um dos guardas florestais notou um detalhe que não se encaixava no quadro do acidente.
nos pulsos e tornozelos do homem, sob uma camada de sujeira e sangue seco, havia marcas circulares nítidas. Não eram arranhões causados por pedras. Eram sulcos profundos, deixados por cordas grossas ou amarras de plástico, quando a vítima tenta se libertar por um longo tempo. Enquanto o helicóptero subia, deixando para trás o extremo norte, o comandante da equipe de busca olhou para o mapa. Ele traçou uma linha com o dedo do local onde encontraram a picape até o ponto de evacuação. 30 milhas. Rio, rochas, 5 dias. A matemática não batia. A física não batia. Uma pessoa naquele estado não poderia ter percorrido aquele caminho sozinha. Leonard Clark não se perdeu. Ele foi levado para outro lugar. E o fato de ele ter sobrevivido não parecia um milagre, mas um erro daqueles que o deixaram para morrer entre as rochas. O olhar de Leonard, que se clareou por um momento antes que a medicação fizesse efeito, estava cheio não de alívio, mas de puro e concentrado horror diante do que restava lá embaixo. Amigos, antes de continuarmos a mergulhar nesta história confusa e assustadora, gostaria de pedir-vos um pequeno favor. Por favor, inscrevam-se no canal, cliquem no sino e gostem deste vídeo. Não se esqueçam de deixar um comentário. Isso ajudará os algoritmos do YouTube a entender que este conteúdo é interessante e a promovê-lo, para que mais pessoas possam saber a verdade sobre os eventos no Grand Canyon. O apoio de vocês nos permite conduzir essas investigações e contar histórias de arrepiar. O Centro Médico de Flagstaff recebeu Leonard Clark em um estado que os médicos da unidade de terapia intensiva descreveram como limítrofe à morte biológica. Os protocolos de exame, redigidos na noite de 24 de outubro de 2010, parecem mais um relatório de um patologista do que o histórico médico de uma pessoa viva. Além da desidratação crítica e da perturbação da termorregulação, o corpo do arquiteto era um mapa de violência impossível de explicar por uma queda de um declive ou por um percurso errante pelos arbustos. O médico traumatologista de plantão registrou lesões que mudaram instantaneamente o status do caso de operação de resgate para investigação criminal. Nos pulsos de ambas as mãos e nos ossos dos pés de Leonard foram encontrados hematomas profundos e nítidos em forma de anel, de cor roxa escura. Nos locais de maior pressão, a pele estava arrancada até a carne e as bordas das feridas começaram a infeccionar. A natureza dessas lesões não deixava margem para dúvidas. O homem ficou amarrado por um longo período. Os especialistas concluíram que foram utilizadas cordas de nylon grossas ou abraçadeiras plásticas industriais, que se cravavam na carne a cada tentativa de se mover. Um exame adicional das costas revelou outro detalhe terrível. Na região dos rins e das omoplatas, foram observadas grandes hemorragias subcutâneas, características de golpes com um objeto contundente e rígido. Podiam ter sido golpes com os pés, calçados com botas pesadas, ou com a coronha de uma arma. Leonard Clark não estava apenas sobrevivendo no deserto. Ele estava sendo torturado. No entanto, o estado físico do paciente era apenas metade do problema. O trauma psicológico era tão profundo que Leonard se isolou completamente do mundo exterior com uma parede de silêncio. Quando os policiais tentavam entrar na enfermaria, os monitores de sinais vitais começavam a apitar devido ao aumento repentino da pulsação. Clark reagia ao uniforme dos policiais não como uma proteção, mas como uma ameaça. Ele se recusava categoricamente a falar, encolhendo-se no canto da cama e cobrindo-se com o cobertor até a cabeça. A única exigência que ele fez ao pessoal, com voz trêmula, foi que fechassem imediatamente as cortinas das janelas.
Ele tinha pavor de espaços abertos e da possibilidade de alguém poder vê-lo da rua, embora o quarto ficasse no terceiro andar. Leonard também exigiu que sua irmã Sarah não se afastasse dele nem um passo. Somente a presença dela lhe permitia manter uma relativa estabilidade. Quando o detetive Mike Garrison tentou fazer o primeiro interrogatório, recebeu em resposta apenas um tremor incontrolável e um olhar vazio, fixo em um único ponto. Leonard permaneceu em silêncio, como se as palavras pudessem custar-lhe a vida. A ruptura nessa barreira de silêncio ocorreu acidentalmente e apenas por um instante. Tarde da noite, quando os corredores do hospital ficaram silenciosos, a enfermeira de plantão entrou no quarto para trocar o soro fisiológico. Leonard, que parecia estar dormindo, abriu os olhos repentinamente e agarrou a mulher pelo antebraço. Seu aperto era inesperadamente forte para uma pessoa em um estado tão debilitado. Ele puxou a enfermeira assustada para si e sussurrou palavras que mais tarde se tornariam a prova principal do caso. A água estava preta. Sua voz mal podia ser entendida. Diga a eles para procurarem onde a água está preta. Após essas palavras, ele soltou a mão da enfermeira e voltou a se virar para a parede, mergulhando em seu pesadelo interior. Essa foi a única frase que ele pronunciou nas primeiras 48 horas após o resgate. Enquanto isso, na delegacia de polícia, o detetive Harrison tentava montar um quebra-cabeça cujas peças não se encaixavam. À sua frente, sobre a mesa, estava um mapa do Grand Canyon. Ele traçou uma linha com um marcador desde o mirante Lipan Point, na extremidade sul, onde estava a picape de Clark, até a montanha Saddle, na extremidade norte, onde ele foi encontrado. Essa linha cruzava o Rio Colorado. Essa era a principal anomalia que levava a investigação a um beco sem saída. O Rio Colorado, naquela região, é um rio poderoso e frio, com correnteza forte e corredeiras perigosas. A largura do rio e a temperatura da água tornam sua travessia a nado mortalmente perigosa, mesmo para um nadador profissional com roupa de mergulho. Para um homem exausto e ferido, sem equipamento, isso seria equivalente a suicídio. Não havia nenhuma ponte em um raio de 80 quilômetros. A versão de que Leonard atravessou para a outra margem pela ponte Navajo Bridge foi descartada. Isso significaria um desvio de 100 milhas, impossível de ser percorrido a pé em 5 dias. Restava apenas uma opção. Ele atravessou o rio em uma embarcação. Mas nos registros oficiais do Serviço de Parques, não havia nenhum registro de barcos ou jangadas naquele setor nas datas indicadas. Garrison olhou para o mapa e percebeu. Leonard Clark não estava viajando sozinho. Alguém o transportou através do rio. Alguém o amarrou e provavelmente o deixou para morrer na margem norte, contando que a natureza selvagem acabaria com ele. Mas a frase sobre a água negra não dava paz ao detetive. A água no Colorado é geralmente marrom devido à areia ou verde esmeralda. Não há água negra lá, a menos que não seja um rio, a menos que seja um lugar que não existe nos mapas turísticos. E se Clark pede para procurar lá, isso significa que é lá que ficou o que os criminosos tentaram esconder. Novembro de 2010 chegou ao Grand Canyon com um frio intenso e ventos cortantes que tiravam o calor até mesmo das gargantas mais profundas. O caso de Leonard Clark, que começou como uma operação de resgate e se transformou em um mistério assustador, ficou suspenso em uma perigosa incerteza. A polícia tinha uma vítima viva que permanecia em silêncio e uma completa ausência de provas materiais no local do crime. Os investigadores compreenderam que as chaves para a resolução do caso não estavam na enfermaria do hospital em Flagstaff,
mas lá embaixo, entre as rochas vermelhas e a areia. As equipas de busca mudaram de tática. Agora não procuravam uma pessoa, mas sim o que ela poderia ter deixado para trás. Ou o que aqueles que transformaram a vida do arquiteto num inferno poderiam ter deixado para trás. Em 6 de novembro, um grupo de voluntários que trabalhava em um setor remoto do parque, conhecido como Delta de Unkar, relatou a descoberta. Essa área, localizada na margem norte do Rio Colorado, bem a leste da rota planejada por Leonard, é famosa por seus sítios arqueológicos e restrições severas para visitantes. Os turistas comuns raramente vão até lá, e é por isso que a descoberta, feita às 10h30 da manhã, parecia um elemento estranho nessa paisagem selvagem. Um dos voluntários notou um brilho estranho de nylon vermelho entre os montes de calcário cinza. Não era um objeto perdido que havia caído do bolso ou rolado da encosta. Era uma grande mochila de viagem da marca Osprey que alguém tentou esconder propositalmente. A mochila foi enfiada em um nicho profundo, sob uma rocha saliente e rapidamente coberta com galhos secos de arbustos e pedras. A camuflagem era grosseira, feita às pressas, como se quem a tivesse feito estivesse em pânico ou tivesse certeza de que ninguém jamais viria àquele lugar remoto. Quando a equipe de investigação liderada pelo detetive Harrison chegou ao local, a inspeção inicial das provas revelou detalhes assustadores em seu pragmatismo. A mochila não foi aberta por meio de abas ou fechos. No lado direito, do bolso superior até o fundo, havia um longo corte vertical. O tecido foi rasgado com um único movimento forte, de uma lâmina extremamente afiada. A natureza do dano indicava que os desconhecidos estavam procurando algo específico e queriam chegar ao conteúdo em questão de segundos, sem se preocupar em preservar os itens. A inventariação do conteúdo confirmou os piores receios. Dentro havia um saco de dormir, uma barraca embalada, roupas pessoais e, o mais importante, uma bolsa impermeável com documentos em nome de Leonard Clark. A carteira com cartões bancários e dinheiro também estava no lugar. Isso destruía completamente a versão de um roubo por ganância. Criminosos comuns teriam levado o dinheiro e os cartões de crédito. Mas aqui desapareceram coisas completamente diferentes. Na mochila não estava a cara-câmera espelhada Nikon que Leonard levava para fotografar paisagens, nem seu GPS portátil Garmin. A seletividade dos ladrões era óbvia. Eles levaram apenas o que poderia conter informações. As fotos na cartão de memória da câmera e o trajeto registrado pelo navegador. Esse era o verdadeiro objetivo deles. Os criminosos apagaram os rastros digitais, tentando eliminar qualquer evidência de onde Leonard estava e o que ele poderia ter visto antes do sequestro. No entanto, a pista mais importante não estava dentro da mochila, mas ao lado dela. A margem do rio na região do delta do Unkar está coberta por uma camada de lama úmida e argila que, ao secar ao sol, se transforma em uma crosta dura, capaz de preservar pegadas por semanas. A 5 metros do local do esconderijo, os peritos criminais encontraram pegadas que não se encaixavam no quadro de uma caminhada turística normal. Entre as pegadas caóticas, provavelmente deixadas durante uma luta ou ao arrastar uma carga, destacavam-se claramente pegadas de calçado. Não eram botas leves de trekking com sola macia, como as que 90% dos visitantes do parque usam. Eram pegadas profundas e agressivas de pesadas botas militares com um padrão característico de sola, projetadas para aderir à lama e às pedras. O tamanho dos sapatos indicava que havia pelo menos 2 homens grandes ali. Mas o verdadeiro choque foi causado por outras pegadas que corriam paralelas às humanas.
eram pegadas de cascos. Pegadas profundas e nítidas de animais ferrados, profundamente cravadas no solo, indicavam que os animais estavam fortemente carregados. O especialista em pegadas identificou-as inequivocamente como pegadas de mulas. Essa descoberta foi um ponto de virada na investigação. O uso de animais de carga no Grand Canyon é rigorosamente regulamentado. As caravanas oficiais de mulas se deslocam exclusivamente por rotas aprovadas, como Bright Angel ou South Kaibab, e cada uma de suas saídas é registrada nos diários do Serviço Nacional de Parques. O Delta Uncar era uma área fechada. Nos registros de outubro de 2010, não havia nenhuma autorização para a passagem de animais nesse setor. Nenhum grupo turístico, nenhuma expedição científica tinha o direito de estar lá com mulas. O detetive Garrison, parado sobre essas pegadas, começou a reconstruir os terríveis acontecimentos. Leonard Clark não se perdeu. Ele foi capturado em algum lugar perto do rio, provavelmente a muitos quilômetros dali. Suas coisas, que se tornaram um fardo desnecessário, foram trazidas para cá. Um lugar remoto, onde ninguém as encontraria. O uso de mulas indicava que não se tratava de bandidos casuais. Era um grupo bem organizado, com logística própria, transporte e conhecimento de trilhas escondidas, inacessíveis aos guardas florestais. Eles se moviam pelo canyon como donos do lugar, ignorando as leis e regras do parque. A descoberta da mochila transformou o caso em uma caçada aos fantasmas. Agora, a polícia sabia que estava procurando pessoas que tinham recursos para transportar cargas até os cantos mais remotos do Arizona. Restava apenas uma pergunta, cuja resposta poderia custar a vida, não apenas a Leonardo. O que exatamente essas mulas transportavam? Se, para manter o segredo, os criminosos estavam dispostos a sequestrar uma pessoa, torturá-la e tentar apagar sua existência da face da terra? As pegadas dos cascos continuavam mais adiante, no interior do labirinto de rochas, onde os mapas terminavam as rotas oficiais e começava a zona de escuridão. Dezembro de 2010 trouxe as primeiras nevascas a Flagstaff, cobrindo a cidade com um manto branco que contrastava fortemente com o inferno vermelho do canyon, que ficou para sempre gravado na memória de Leonard Clark. Quase 2 meses se passaram desde o seu resgate. Foram necessários 2 meses de trabalho dos melhores psiquiatras do estado, intermináveis sessões de terapia e tratamento de lesões físicas para quebrar a barreira do silêncio. No dia 8 de dezembro, o investigador Mike Garrison recebeu um telefonema do médico. O paciente estava pronto para falar. O que a polícia ouviu naquele dia no escritório do investigador não tinha nada a ver com misticismo, espíritos indígenas ou maldições de terras antigas. A realidade era muito mais assustadora, porque era absolutamente pragmática, cruel e tinha um rosto humano. Leonard falava baixinho, sua voz era seca e sem emoção, como se estivesse lendo um texto alheio. Ele começou com uma cronologia que reproduzia minuto a minuto os acontecimentos de 15 de outubro. Era o segundo dia de sua caminhada. Por volta das 11 da manhã, ele desceu até o rio na região do Riacho Cárdenas. O sol estava no zênite e a iluminação era perfeita para fotografar. Em busca do melhor ângulo para fotografar as camadas rochosas, Leonard tomou a decisão fatal de se desviar da trilha marcada. Ele se aprofundou em um estreito desfiladeiro lateral, cuja entrada estava escondida por uma densa vegetação de tamargueiras. Depois de percorrer menos de 800 metros dentro dessa garganta sem nome, ele ouviu sons que não deveriam estar ali, um rangido metálico e vozes masculinas abafadas. Guiado pela curiosidade, Clark espiou cautelosamente por trás de uma saliência rochosa. Em uma pequena fábrica,
perfeitamente escondida dos observadores do rio por altos juncos, havia 2 jangadas infláveis pintadas com cores camufladas marrom manchadas. 3 homens, vestidos com roupas de trabalho sujas, em vez de equipamentos turísticos coloridos, carregavam pesadas caixas de plástico para dentro das jangadas. Leonard percebeu que tinha visto algo proibido quando um dos homens deixou cair acidentalmente uma caixa, que emitiu um som pesado e surdo, como se tivesse pedras ou metal dentro. O turista tentou recuar discretamente, mas o som de seus passos na pedra solta o traiu. Um dos homens levantou a cabeça bruscamente. Seus olhares se encontraram. Não era o olhar de um turista surpreso. Era o olhar frio e avaliador de um predador. A perseguição durou menos de 3 minutos. Leonard, sobrecarregado com a mochila e sem estar preparado para correr sobre pedras, não tinha chance contra pessoas que conheciam a região como a palma da mão. Ele foi derrubado com um forte golpe nas costas. Não houve nenhum aviso, nenhuma pergunta. Quem é você? Seu rosto foi pressionado contra a areia quente e suas mãos foram imediatamente amarradas atrás das costas, com abraçadeiras plásticas de construção. As mesmas cujos vestígios os médicos encontrariam em seus pulsos 1 semana depois. Leonardo foi rudemente virado de costas. Um homem de cerca de 40 anos, com uma cicatriz acima da sobrancelha esquerda, inclinou-se sobre ele. Ele não gritou, falou calmamente e com determinação, dirigindo-se aos seus cúmplices. Ele pode ter conseguido enviar as coordenadas. Verifiquem os bolsos, levem os aparelhos eletrônicos. O arquiteto percebeu que não o consideravam uma testemunha casual, mas um espião, um concorrente ou um agente disfarçado. Suas tentativas de explicar que era apenas um fotógrafo foram ignoradas com um chute nas costelas. Colocaram-lhe um saco de tecido grosso na cabeça, que cheirava a gasolina e suor velho. O mundo desapareceu, restando apenas sons e cheiros. Ele foi jogado no fundo de uma das jangadas, diretamente sobre as bordas duras das caixas. Então, ele ouviu um som que explicava a velocidade de deslocamento do grupo. O rugido de um motor suspenso. O uso de motores nessa parte do canyon era estritamente proibido, mas essas pessoas não se importavam com as regras. A viagem pela água durou, segundo a sensação do prisioneiro, várias horas. Através do barulho do motor, ele ouvia trechos de conversas. Os homens discutiam a mercadoria que precisava ser entregue até o dia 20 e mencionavam um tal comprador de Las Vegas que não perdoava atrasos. Eles falavam sobre prazos e logística como se estivessem transportando vegetais e não envolvidos em algo que exigia o sequestro de uma pessoa. Leonard percebeu que havia testemunhado uma operação ilegal em grande escala, um negócio bem organizado que funcionava bem debaixo do nariz dos guardas florestais. Quando o barco parou, Clark foi puxado para a margem e arrastado morro acima. O ar mudou. O cheiro da frescura do rio e das pedras aquecidas pelo sol desapareceu. Em vez disso, surgiu um cheiro de mofo, poeira e terra úmida. Os sons dos passos mudaram, agora ecoavam nas paredes. O eco tornou-se surdo e curto. Leonard percebeu que o tinham levado para uma caverna, ou, mais provavelmente, para uma antiga mina abandonada. Ele foi jogado no chão frio de pedra. O saco não foi retirado de sua cabeça. Os dias seguintes se fundiram em um pesadelo interminável de escuridão e dor. Ele não foi alimentado, recebendo apenas o mínimo de água para não morrer prematuramente. Periodicamente, vinham visitá-lo. Eram interrogatórios, mas não como nos filmes. Eram caóticos e violentos. "Para quem você ligou?" perguntava uma voz na escuridão, acompanhando a pergunta com um golpe. "Quem te enviou? Precisamos dos nomes. Onde está o seu transmissor?"
Leonard chorava. Jurava que era apenas um arquiteto, que tinha ido fazer uma caminhada para tirar fotos. Mas sua verdade soava para os sequestradores como uma lenda mal ensaiada. Eles estavam convencidos de que uma pessoa comum não poderia entrar naquele canyon por acaso. Essa certeza dos criminosos foi a sentença de Leonard. Ele percebeu que eles não o soltariam, mesmo que ele confessasse tudo o que eles queriam ouvir. Ele era um problema a ser resolvido. Certa vez, quando foi deixado sozinho por muito tempo, Leonard ouviu o som de água pingando em algum lugar distante. O som era rítmico e estranho, como se as gotas caíssem em um grande reservatório subterrâneo. Era a mesma água negra com que ele sonhava no hospital. Deitado na escuridão total, com as mãos amarradas e o rosto machucado, Leonard Clark percebeu a terrível ironia de sua situação. Ele seria morto não pelo que sabia, mas pelo que não sabia. Mas foi nessa escuridão, ouvindo as conversas dos guardas sobre os planos futuros, que ele ouviu um detalhe que lhe dava uma chance remota de salvação, ou garantia uma morte agonizante. Janeiro de 2011 trouxe um avanço na investigação tão esperado pelo detetive Mike Garrison e pelos agentes do FBI. A frase "procurem onde a água é preta", que Leonard Clark sussurrou em estado de semiconsciência, deixou de ser uma metáfora e se transformou em uma referência geográfica concreta. Após semanas de consultas com geólogos da Universidade do Norte do Arizona e arquivistas do Museu do Grand Canyon, os investigadores receberam um relatório que indicava o único local possível. Os especialistas explicaram que na região do Lava Canyon, localizada na parte leste e de difícil acesso do parque, existem fontes minerais específicas. Devido ao alto teor de manganês e óxidos de ferro, a água nelas realmente parece preta como petróleo sob iluminação fraca ou em sombras profundas. Mas a segunda parte do relatório era mais preocupante. Essa área, particularmente a colina Lava Chuar, foi palco de tentativas ativas de extração de cobre e chumbo no início do século XX. Lá ficaram dezenas de galerias e minas abandonadas, a maioria das quais inundadas por águas subterrâneas que adquiriram uma cor escura e opaca devido ao contato com o minério. Em 14 de janeiro de 2011, foi autorizada uma operação conjunta da polícia e do FBI. Não se tratava de uma operação de busca comum. Levando em consideração o depoimento de Leonard sobre homens armados e a crueldade dos sequestradores, o grupo contou com a participação de combatentes da unidade tática SWAT. A área da operação ficava na chamada Zona de Sombra, uma área onde a comunicação por rádio funcionava com interrupções e só era possível chegar de helicóptero ou descendo o rio e depois subindo uma ladeira íngreme. Às 7 da manhã, 2 helicópteros de transporte pousaram o grupo de assalto a 2 milhas do local previsto da base, para que o som dos motores não revelasse sua presença. O grupo avançava em silêncio, usando o relevo complexo para se camuflar. Mesmo em janeiro, o sol era escaldante ali, mas o vento que soprava nas estreitas gargantas de Lava Chuar era gelado. Perto do meio-dia, ao examinar a encosta de uma das colinas, o destacamento avançado descobriu a entrada de uma antiga galeria. Ela estava habilmente camuflada. A abertura de entrada estava coberta por painéis de material artificial pintados da cor da areia e por um monte de arbustos secos. Era impossível ver essa entrada do ar. Mas no solo, os vestígios eram evidentes. Grama pisada, arranhões recentes nas pedras causados por objetos metálicos e, o mais importante, pegadas nítidas dos mesmos botas militares que os especialistas registraram no delta do Uncar. Quando o grupo tático entrou,
Acendendo lanternas potentes, o feixe de luz revelou, na escuridão do espaço, uma caverna de origem artificial, reforçada com vigas de madeira velhas. O ar ali era pesado, úmido e tinha um leve sabor químico adocicado. No centro da galeria havia uma depressão natural cheia de água parada. À luz das lanternas, ela parecia totalmente negra, como tinta. Era a mesma água negra que Leonard se lembrava. A caverna estava vazia. As pessoas a abandonaram, provavelmente algumas semanas antes, logo após a fuga do prisioneiro. Mas deixaram para trás o suficiente para entender a essência de suas atividades. Não era um laboratório de drogas, como a investigação inicialmente supôs. As paredes da caverna estavam cheias de prateleiras com ferramentas, martelos geológicos, martelos pneumáticos, serras circulares para cortar pedra. No chão havia dezenas de galões de plástico com restos de ácido, usado para limpar rochas. No canto mais distante da caverna, os investigadores encontraram uma pilha de lixo que os criminosos não tiveram tempo de queimar ou levar embora. Entre embalagens de rações e maços de cigarros, Marlboro vazios, havia um objeto que finalmente ligou esse local ao desaparecimento do arquiteto. Era uma câmera digital Nikon com a lente quebrada. O número de série no corpo da câmera coincidia com o que constava nos documentos de Clark. Ele foi mantido aqui. Ele foi interrogado aqui. E foi aqui que ele viu o que não deveria ter visto. A descoberta de várias caixas de madeira abandonadas perto da saída da mina chocou até mesmo os experientes agentes do FBI. Dentro delas, cobertas por palha, havia placas de pedra. Nelas, podiam-se ver claramente fósseis de criaturas antigas, trilobitas e vestígios de répteis pré-históricos. O Grand Canyon é uma reserva paleontológica única, e essas amostras poderiam valer dezenas de milhares de dólares no mercado negro de colecionadores. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Quando um dos agentes aproximou um dosímetro de uma caixa vizinha, o aparelho emitiu um chiado alarmante. O ponteiro do medidor de radiação subiu abruptamente. Os contêineres não continham apenas rocha, era minério de urânio. Nesta parte do cânion surgem os chamados tubos de brecha, ricos em urânio da mais alta qualidade. O esquema do crime ficou claro. O grupo criminoso organizou uma extração ilegal com dupla finalidade. Eles saqueavam o subsolo do Parque Nacional, levando fósseis únicos e matérias-primas radioativas. O Rio Colorado servia como uma artéria de transporte ideal para transportar cargas pesadas à noite, quando as patrulhas não estavam trabalhando. Leonard Clark acidentalmente se deparou com o momento do carregamento do contrabando radioativo. Ele foi confundido com um inspetor ambiental ou um concorrente, porque uma pessoa comum não poderia saber sobre esses depósitos. Harrison inspecionou o acampamento abandonado, compreendendo a magnitude da ameaça. Não eram apenas caçadores furtivos. Eram pessoas que trabalhavam com materiais perigosos e tinham um canal de distribuição bem estabelecido. Em uma pilha de lixo, ao lado da câmera quebrada de Leonard, o detetive notou mais um detalhe: um galão plástico vazio de solvente industrial. Nele, havia um adesivo meio apagado de uma nota fiscal de transporte. A maior parte do texto estava ilegível, mas o logotipo da empresa fornecedora e um fragmento do endereço do destinatário permaneceram intactos. Esse pequeno adesivo era o fio que levava da escuridão do subterrâneo à superfície, ao mundo dos negócios legais. E o nome da cidade nele era bem conhecido pelo detetive. Fevereiro de 2011 começou para a equipe de investigação com um trabalho meticuloso de papelada, que finalmente trouxe resultados. A chave para a solução
encontrada no silêncio sombrio de uma galeria abandonada, revelou-se inesperadamente banal. Um galão plástico de solvente industrial que os peritos criminais encontraram entre o lixo no acampamento subterrâneo tinha um pedaço da etiqueta de transporte. Apesar dos danos causados pela umidade e pelo tempo, a análise de laboratório permitiu recuperar o código de barras e parte do endereço do destinatário. A pista levava para fora do Parque Nacional, ao norte, até a pequena cidade de Page, no estado do Arizona. No dia 3 de fevereiro, os detetives identificaram o destinatário final dos produtos químicos. Era a empresa Oasis Logistics. De acordo com os registros oficiais, a empresa organizava passeios de rafting no Rio Colorado e prestava serviços de logística para grupos turísticos. Seu site prometia aos clientes aventuras inesquecíveis e total comunhão com a natureza. No entanto, quando o detetive Mike Garrison começou a verificar a lista de funcionários, um quadro totalmente diferente se revelou diante dele. A maioria do pessoal da Oasis Logistics era composta por pessoas com um rico passado criminal. Nos arquivos, havia acusações de caça ilegal, contrabando de animais exóticos e posse ilegal de armas. Não se tratava de um operador turístico, mas de um disfarce perfeito para operações clandestinas. A licença para transporte fluvial lhes dava acesso legal aos cantos mais remotos do Canyon, onde as patrulhas normais dos guardas florestais não podiam chegar. No dia 7 de fevereiro, a polícia estabeleceu vigilância secreta, 24 horas por dia, no armazém da empresa, localizado na zona industrial de Page. Os agentes operacionais registraram atividades estranhas. Caminhões entravam no local exclusivamente à noite e o perímetro era protegido por homens armados, o que era atípico para uma empresa de turismo comum. Paralelamente, os investigadores prepararam materiais para o procedimento de identificação. Leonardo Clark, que ainda estava em reabilitação, viu uma série de fotos. Foi um momento difícil. Quando lhe colocaram diante dele uma tabela com 6 fotos de homens parecidos, a reação foi imediata e dolorosa. O arquiteto empalideceu. Suas mãos começaram a tremer tanto que ele não conseguiu segurar o copo de água, que caiu e se quebrou no chão. Mas o medo deu lugar à determinação. Com o dedo trêmulo, ele apontou para a foto número 4. "É ele", sussurrou Leonard. "É o brigadier." Ele dava as ordens. O homem na foto era Douglas Reed, de 40 anos, oficialmente chefe de turno no armazém da Oasis Logistics e extraoficialmente suspeito de organizar canais de contrabando através da fronteira estadual. A cicatriz acima da sobrancelha esquerda, que Leonard lembrava tão bem, foi o detalhe decisivo. O mandado de busca e apreensão foi obtido no dia 16 de fevereiro. A operação de captura começou às 5 da manhã. Os soldados da unidade especial cercaram o armazém em Page, bloqueando todas as saídas. O assalto foi relâmpago. A segurança, pega de surpresa, não teve tempo de resistir. Douglas Reed foi preso em seu escritório, onde estava destruindo documentos em uma trituradora. O que os agentes encontraram no armazém esclareceu definitivamente todas as dúvidas sobre os motivos. Nos compartimentos mais distantes do hangar, escondidas atrás de pilhas de coletes salva-vidas e barcos infláveis, havia dezenas de caixas de madeira idênticas às que Leonard tinha visto no Rio. Quando os especialistas abriram a primeira caixa, viram placas de pedra maciças, cortadas da rocha do cânion com precisão cirúrgica. Na superfície da pedra estavam fósseis perfeitamente preservados, trilobitas gigantes, pegadas de anfíbios antigos e impressões de samambaias com centenas de milhões de anos. Eram tesouros paleontológicos,
cujo preço no mercado negro da Ásia e da Europa era calculado em centenas de milhares de dólares. Mas em outro setor do depósito, os dosímetros dos agentes voltaram a apitar. Lá estavam contêineres pesados de chumbo. Dentro deles havia minério de urânio não enriquecido. Os criminosos estabeleceram um ciclo completo. Eles retiravam do Parque Nacional tudo o que tinha valor, sem se importar com materiais radioativos. Durante o primeiro interrogatório, um dos comparsas detidos de Reed, tentando reduzir sua pena, revelou a lógica de suas ações em relação a Leonard. Era uma crueldade fria e pragmática. Quando Clark acidentalmente fotografou o carregamento de um lote especialmente valioso de urânio e fósseis, os criminosos se viram diante de uma escolha. Matá-lo no local era arriscado. Eles não sabiam se ele havia conseguido enviar a foto pela internet via satélite ou pela rede móvel, se é que havia sinal lá. Por isso, levaram-no para a mina. Precisavam de tempo. Torturaram-no não por prazer, mas para descobrir as senhas dos seus aparelhos e garantir que a informação não saísse do Canyon. Esperaram vários dias, monitorizando as frequências da polícia. Quando ficou claro que Leonard era um turista solitário comum e que ninguém sabia suas coordenadas exatas, ele se tornou material descartável para eles. Douglas Reed permaneceu em silêncio durante a prisão, mas os investigadores encontraram um mapa detalhado do parque em seu cofre. Nele, um marcador vermelho traçava a rota da base subterrânea até a extremidade norte do Canyon. A linha terminava perto de uma garganta profunda, na região da montanha Saddle. Ao lado, havia uma breve anotação feita à mão: simulação de acidente. Os investigadores perceberam que os rastros de mulas encontrados nos capítulos anteriores faziam parte da etapa final do plano. Leonard não seria solto. Ele estava sendo levado para a execução, que deveria parecer a queda de um turista inexperiente de um penhasco. Mas o plano de Douglas Reed tinha uma falha que ele não levou em consideração: a vontade de viver de um ser humano e um passo em falso de um animal na trilha noturna. Em 14 de março de 2011, reinava silêncio no Tribunal Federal da cidade de Phoenix, quebrado apenas pelo rangido dos bancos de madeira e pelos sussurros dos jornalistas. O julgamento do grupo criminoso, que agia sob o disfarce da empresa Oasis Logistics, tornou-se um dos eventos mais badalados da história do estado do Arizona. No banco dos réus estavam Douglas Reed e 2 de seus cúmplices. Eles pareciam calmos, quase indiferentes. Mas essa calma desapareceu quando o promotor começou a ler os detalhes do que aconteceu na noite de 20 para 21 de outubro de 2010. Foram esses depoimentos que revelaram o último segredo do caso. Como um homem exausto e ferido foi parar a 48 quilômetros do local do seu sequestro, do outro lado do Grand Canyon. Os materiais do caso revelaram que após 5 dias de cativeiro em uma galeria subterrânea, Douglas Reed tomou uma decisão fria e pragmática. Leonard Clark havia se tornado uma testemunha muito perigosa. Simplesmente matá-lo e enterrar o corpo no deserto era considerado arriscado pelos criminosos. Uma busca em grande escala poderia levar a polícia a sepulturas recentes e, consequentemente, às minas de urânio. Por isso, foi elaborado um plano de encenação. Eles decidiram simular um acidente, a queda de um turista inexperiente de uma altura elevada. Para isso, o corpo precisava ser levado para a região do extremo norte, longe de sua base, onde o relevo complexo e os animais selvagens poderiam destruir os vestígios de violência antes que fossem descobertos. A reconstrução dos eventos daquela noite parecia uma cena de filme de terror. Por volta das 2 da manhã, Leonard, com um saco na cabeça e as mãos amarradas,
foi colocado em um barco e transportado para a margem norte do Rio Colorado. Lá, mulas os aguardavam. Os criminosos usaram trilhas antigas e esquecidas de contrabandistas para subir do rio até a região da montanha Saddle. Foi uma subida exaustiva na escuridão total. Leonard foi amarrado à sela de um dos animais. Ele estava à beira da inconsciência, devido à dor e à desidratação, mas sabia que estava sendo levado para a morte. O plano dos criminosos fracassou, devido a um acaso impossível de prever. Em um trecho estreito da trilha, onde de um lado havia um penhasco íngreme e do outro um precipício de 200 pés de profundidade, a mula que carregava o prisioneiro escorregou. A pedra sob o casco do animal se partiu e o mulo, assustado, deu um salto brusco para o lado, empurrando Leonard contra a rocha. Houve uma agitação. A caravana parou. Na escuridão, um dos guardas começou a xingar e tentou acalmar o animal. Foi nesse momento que aconteceu o que salvou a vida do arquiteto. Para que a simulação da queda parecesse verossímil, os criminosos retiraram previamente as amarras plásticas de seus pés, deixando suas mãos amarradas apenas com um nó fraco de corda, fácil de desatar. Eles queriam que os especialistas acreditassem que ele estava andando sozinho e caiu. Aproveitando o pânico do animal e a escuridão, Leonard, com suas últimas forças, correu em direção aos arbustos espinhosos de mesquite. Ele simplesmente caiu nos arbustos espinhosos e rolou morro abaixo, ignorando a dor de dezenas de cortes. Os criminosos não se arriscaram a descer atrás dele na escuridão sem equipamento, com medo de chamar a atenção com a luz das lanternas, pois poderia haver patrulhas noturnas de geólogos na área. Eles decidiram que naquele estado, nu, descalço e sem água, ele não sobreviveria nem um dia. Esse foi seu erro fatal. Leonard rastejou e correu por 2 dias. Ele bebia ao orvalho das pedras, se escondia nas fendas das rochas para se proteger do sol, e só se movia à noite, guiado por um medo que era mais forte do que a dor. O fato de os geólogos o terem encontrado vivo foi considerado pelos médicos um milagre fisiológico. Em 28 de março, o juiz anunciou a sentença. Douglas Reed foi considerado culpado de sequestro, tentativa de homicídio doloso, extração ilegal de materiais radioativos e roubo de recursos federais. O tribunal o condenou à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Seus cúmplices receberam penas de 25 a 40 anos em prisões de regime severo. A empresa Oasis Logistics foi liquidada e todos os seus ativos confiscados em favor do Estado para cobrir os custos da reabilitação ambiental do Canyon. Para Leonard Clark, o fim do julgamento foi o início de um novo caminho, não menos difícil. As feridas físicas sararam em 6 meses, embora as cicatrizes nos pulsos e nas costas tenham ficado para sempre, como uma lembrança do preço de seu erro. Mas os traumas psicológicos foram mais profundos. Ele vendeu sua picape e todo o equipamento de turismo. O homem que antes não imaginava a vida sem caminhadas solitárias e noites sob as estrelas, agora não conseguia ficar em um quarto com as luzes apagadas. Na cena final desta história, vemos Leonard 1 ano após os acontecimentos, em outubro de 2011. Ele voltou ao Grand Canyon, mas desta vez não desceu pelas trilhas selvagens. Ele ficou no mirante Mather Point, um local seguro e cercado, sempre lotado. Ao seu redor, centenas de turistas tiravam selfies, riam e se maravilhavam com a grandiosidade da natureza. Leonard estava perto da grade, segurando-a com força com as mãos, nas quais havia velhas cicatrizes brancas. Ele olhou para baixo, para o abismo, onde o Rio Colorado parecia uma cobra fina. Para todos ao redor, era uma paisagem de beleza incrível,
uma maravilha do mundo. Mas Leonard via outra coisa. Ele via uma armadilha perfeita. Ele via um lugar onde a beleza servia apenas como cenário para a crueldade humana. Ele percebeu que o silêncio do cânion não era tranquilidade, era indiferença. Para o cânion, não importa se você é predador ou presa, ele simplesmente espera. Leonard se afastou do precipício, ajeitou o colarinho da jaqueta para proteger o pescoço do vento e foi para o carro, misturando-se à multidão de pessoas felizes e despreocupadas. A história terminou, mas para ele, o Grand Canyon permaneceu para sempre um lugar onde as águas escuras guardam segredos que é melhor nunca saber.